Boa noite! Está no ar o programa Hora da Esperança. Eu sou a Josiane, da comunidade Nos Passos do Mestre, e aqui comigo está a Juliana. Boa noite! Isso aí, somos nós hoje conduzindo esse programa, essa 1 hora da Esperança aqui na Rádio Aliança, que vai ao ar, né? Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. 1 horinha, né? Passa tão rápido, então divulga aí, chama a família para escutar, chama os amigos, comenta aí do programa Hora da Esperança que está no ar, não deixa passar, não deixa a graça de Deus passar. Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, finalizando o mês aí, 30 de outubro, amanhã 31, agora são 20 horas 13 minutos, aqui em Porto Alegre 20 graus, chovendo lá fora? Chovendo lá fora, então quem está no trânsito, tome cuidado, né, seja atento, vigilante, né, para não causar nenhum acidente aí, porque a gente sabe, né, que dia de chuva não fica tão fácil, né, o trânsito. Sempre um pouquinho mais perigoso. Né? Então a paciência, a prudência, são boas virtudes para exercitar neste dia. Um abraço ao Padre Jefferson, que deve estar nos escutando, viria para a rádio aqui, mas pela questão da chuva mesmo, né, alagamento por lá, pela Zona Sul. Poxa vida. E daí ele não conseguiu sair de casa. Mas menos mal que está em casa, né? Pior é ficar... Seguro, tá seguro. Na escuta. Tá na escura, tá na escuta, tá seguro. Então tá tranquilo, né? O problema é quando a gente tá na rua, né? Nesse alagamento aí. Então, quem está no trânsito, por favor, fique atento. Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, né? 20 horas e 15 minutos. Estamos no ar, então, com o programa Hora da Esperança. E a gente quer falar hoje, né, de um assunto que se aproxima aí, que é o Dia de Finados. Alguém sabe dizer por que se vai ao cemitério no Dia de Finados? Essa é a nossa pergunta de hoje, né? Por que ir ao cemitério no Dia de Finados? Então, se sabe a resposta, vai partilhando aí com a gente. Se tem dificuldade, porque talvez tu possa ter dificuldade de ir ao cemitério, não gosta de ir ao cemitério, pode ser bem sincero também, fala a verdade. Partilha aqui conosco, né, qual é a tua relação aí com o cemitério, se vai, se não gosta, se evita, se nem pensa nisso. Se faz muito tempo que não vai. Se faz muito tempo que não vai, também pode acontecer. Eu ia quando criança, né, com a família, hoje não vou mais, enfim, né. A tua experiência com o cemitério aí, partilha conosco. Como, né, partilhar? Vamos falar aqui. Tem a live, né, Ju? Live já está no ar. Facebook.com/Rádio Alianca, esse é o nosso link aí, facebook.com/Rádio Alianca. A live está no ar, então você pode ali compartilhar a live, curtir e compartilhar para que mais pessoas possam assistir, e nessa mesma live tu pode comentar e compartilhar aqui conosco, né, qual é a tua experiência com o cemitério. Ali pela live é mais fácil de escrever e partilhar, fazer a tua partilha aí com a gente. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp aqui da rádio, 99997-5400, 99997-5400. Manda mensagem aqui para nós. Também dá para ligar para cá, 3334-5400, para fazer a tua partilha aí de como é que é a tua experiência com o cemitério. Eu acho que hoje é o dia, assim, de a gente ser transparente, né? Para dizer, olha, eu vou com tranquilidade ao cemitério, ou eu não vou, eu não gosto, tenho marcas negativas, enfim, é o momento de tu partilhar, e quem sabe, né, a gente pode te ajudar, não por nós, mas pela graça do Espírito Santo, né? Isso mesmo. Primeiro, na verdade, né, qual a experiência com o Dia de Finados, né?
Porque às vezes a gente não vai ao cemitério, nem lembra disso, né? Porque talvez não saiba o sentido desse feriado. Muitas pessoas aproveitam o feriado para fazer tantas outras coisas, para viajar. É um dia no calendário que, né, para aproveitar, que não vai trabalhar e pensa mil coisas. E a gente não pensa no sentido, né, de verdade, porque que a igreja nos convida neste dia parar, refletir e celebrar esta data, né? Que ela é importante, porque nos convida a uma celebração. Mas às vezes não é, né, o que o mundo nos convida a fazer. E aí a gente, daqui a pouco, perde o sentido da data. E acho que muitas pessoas já perderam o sentido desta data, né, Josi? Porque, enfim, né, por tudo que tu tava falando, porque a começar pela questão de falar de morte, porque quando se pensa no dia de finados, eu tô pensando nas pessoas que já faleceram, nas pessoas que morreram, nas pessoas que eu gosto e que morreram. Então, talvez aí é que já começa o embate, né? E por isso a gente se afasta. Já dá um bloqueio, um bloqueio. Melhor exatamente. Não pensar nisso. Vou pra praia. Tipo isso. Melhor não pensar, vou pra praia, vou aproveitar o feriado e vou pra praia. Mas no caso deste ano, o feriado vai ser num sábado. Isso. Então não vai beneficiar tanto assim, né? Não é feriadão. Mas, brincadeiras à parte, né? A questão é buscar realmente o sentido dessa celebração, porque é uma celebração, não é uma comemoração, não se comemora, mas se celebra, se faz memória do dia de finados, que é o dia dos defuntos, o dia dos fiéis defuntos, o dia de rezar pelos falecidos, de lembrar, sim, daqueles que morreram. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Também é um dia que faz a gente ressignificar a vida, né? Porque a gente se dá conta que a vida terrena, ela é finita, né? A vida terrena, ela tem um fim. E, claro, também nos faz a gente se lançar para a vida eterna, para a eternidade. Então, sim, é um dia muito significativo, né? E às vezes a gente, acho que dá para partilhar, né? Lá em casa a gente teve essa iniciação, né? Vamos dizer assim, né? Muito mais talvez por tradição do que necessariamente pela fé mesmo, assim, né? Pela doutrina. Os nossos pais, eles sempre tiveram o hábito, né? De neste feriado, neste dia, então, ir até a cidade de origem, né? Que nossos pais vieram de Cachoeira do Sul. Então, era um feriado que normalmente a família toda viajava para Cachoeira do Sul e ia até o cemitério, né? Onde os nossos antepassados foram sepultados, né? E eu posso partilhar que eu sempre acompanhei o pai e a mãe, né? Nessa visita. E sempre achei aquilo, aquele rito, né? Ainda que eu não entendesse, porque eu era pequena, eu sempre achei muito legal participar daquele rito, né? Levar as velas, acender as velas. Esperar a vela... Esperar a vela, né, queimar, rezar ali diante do túmulo. Nisso o pai ia explicando quem é que estava ali, a mãe também. E tem todo esse rito, né, de fazer memória. De fazer memória e de também zelar, cuidar daquele lugar, levar flores, né? Então a gente sempre fez isso. Mas quando criança eu não entendia muito bem, mas eu achava importante esse ato, né? Todo esse ritual, vamos dizer assim, né? Até isso me fez lembrar que às vezes a gente hoje, né, vai ao cemitério, né, muito mais em função da missão da comunidade, né? E depois a gente fala mais sobre isso. E tem pessoas que elas se perdem no cemitério, que não reconhecem mais qual é o túmulo e tal. E eu fico pensando nisso, que eu jamais me perderia. Nunca esqueceria, Nunca esqueceria, né? o túmulo que os nossos avós foram sepultados, né? Porque... E olha que a gente nem vai mais tanto, né? Lá em Cachoeira Mas do a Sul. gente fez esse ritual, assim, durante tanto tempo, né? Na nossa infância, que jamais Claro que em Cachoeira do Sul o cemitério é menor, mas ainda assim, né?
iríamos, se fosse o caso, acho que até de olho fechado. Com certeza. Porque aquilo fazia parte, né? Rezar pelo vô e avó fazia parte da nossa rotina ali, né? No dia de finados. Então, e era bem isso, né? O fazer memória, quem é que estava ali, né? O pai e a mãe contavam uma história, relembravam coisas e a gente rezava juntos. Então, era um rito também muito significativo para a família, né? E às vezes a gente não teve essa iniciação, né? Essa tradição passada, assim, de pai para filho, né? Às vezes na nossa família a gente não teve isso. Mas a gente pode resgatar, então, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a tradição vai nos dizendo do porquê ir ao cemitério, então, neste dia. Fazer memória dos defuntos, fazer memória dos nossos falecidos. E depois, com o tempo, a gente deixou de ir lá em Cachoeira, né? Mas passamos a ir primeiro em Gravataí, que é onde moram os nossos pais, e depois aqui em Porto Alegre. Mas o que antes a gente fazia por uma tradição, né? Quando eu estava mais ali na adolescência, juventude, já por não entender bem aquela tradição, deixei de achar aquilo legal. Né? Parece que por um tempo deixei de achar legal. E hoje, então, resgatando aquilo que a igreja ensina. E daí a tradição, ela reaviva e vem com mais sentido, né? Não é uma tradição familiar, mas é uma tradição da igreja. Olha só, né? Se torna uma tradição da igreja e que precisa ser resgatada, que é a importância de fazer memória das pessoas falecidas, que é se dar conta de que nós não somos sozinhos no mundo, que antes de nós muitas outras pessoas vieram, né? E a nossa história está entrelaçada, né? Interligada com tantas outras histórias que vieram antes de nós. E, enfim, nós fazemos parte de uma história. Não somos sozinhos, né, estanque ali. E como é bonito ver essa comunhão, né? Isso mesmo. E então a gente vai ressignificando esse ato e entendendo como um ato de fé a partir daquilo que a gente crê, né? A partir daquilo que nós somos chamados. Então, o que a gente até diz, né, na oração do creio, né? Creio na vida eterna, creio na comunhão dos santos. E é justamente isso que a gente dá testemunho neste dia de finados, né? O nosso crer na vida eterna, a nossa esperança de que a vida, ela não termina aqui, né? De que a nossa vida escondida está em Deus, né? E que há algo após, né? E que então a gente vai dar testemunho disso que a gente crê. E aquilo que a Josi falava, né? A gente vai também testemunhar esta comunhão dos santos, onde vivos e falecidos, né? Estão em comunhão. Exatamente. E eu tô pegando aqui o catecismo para fundamentar isso que a gente partilha aqui, né, sobre a comunhão dos falecidos. Lá no no parágrafo 958, se alguém quiser anotar para depois poder fazer uma leitura, né, mais profunda, né, aquela leitura do final do dia, né, porque catecismo, gente, claro que catecismo ele é estudo, né, ele está aí para ser estudado, mas também às vezes ler um parágrafo e ficar com aquilo, meditar, aprofundar, rezar com o parágrafo, também é muito significativo. Então, se quiser anotar... Até porque muitas vezes são citações dos santos, né? Exatamente, né? Então, a gente vai... É realmente muito profundo, né? Não é pouca coisa. Então, no parágrafo 958, diz assim, a comunhão dos falecidos. Reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Então, primeiro a igreja terrestre, que é onde nós estamos, né, vivos aqui caminhando, né, venerou
com grande piedade a memória dos defuntos. A memória, o fazer memória, o recordar, né, o trazer para, né, o coração, vamos dizer assim, né, que não é só um lembrar, mas é o realmente fazer memória. E porque é um pensamento santo e salutar, rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. Também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. E acho que aqui, então, a gente começa a entrar num outro ponto do porquê ir ao cemitério no dia de finados. E daí não só no dia de finados, mas o dia de finados é um momento que a igreja faz memória, né, dos defuntos, dos falecidos. Mas a grande importância de a gente rezar por quem já faleceu, né? Rezar para que esteja no céu, para que alcance a glória, porque nós não sabemos, né? Cremos na misericórdia de Deus e a gente precisa rezar por quem já morreu para que alcance a glória, para que alcance o céu. Ah, mas se a minha avó, né, acredito que a minha avó já está no céu. Mas então se tu reza por ela, tenha certeza de que ela intercede por ti. Porque é uma comunhão, né? É a comunhão dos santos e pecadores. É a comunhão. Então, tem uma dimensão espiritual aí muito grande, que às vezes a gente não se dá conta do quão valoroso é a gente rezar pelos defuntos. Não é pouca coisa. É um mistério, né? Que a gente às vezes não consegue compreender na totalidade. Às vezes não, a gente não consegue, né? Porque é uma realidade que só o próprio Deus, né, um dia poderá nos explicar quando estivermos frente a frente. Mas é um mistério que nós somos chamados a experimentar neste dia, né? Com certeza. Então, assim, não pense que é pouca coisa, né, rezar pelos defuntos. Não pense que é pouca coisa ir ao cemitério. Vale o esforço de vencer as barreiras que às vezes a gente tem pela graça, né, que pode ser alcançada por essa simples oração. Então, agora eu fico pensando assim, eu tô bastante atrapalhada para partilhar, porque eu fico pensando que às vezes a gente tem sim muitas barreiras para ir ao cemitério, porque tem lembranças não tão boas, né? Momento de tristeza, né? Principalmente se tu vai ao cemitério onde ali estão sepultados, né, pessoas próximas que faleceram. E é tempo de ressignificar, né? Porque sim, a gente vai ao cemitério para sepultar alguém próximo de nós, né? Alguém que nós amávamos e que faleceu. E tem todo esse sentimento, sim, de perda, de saudade, de luto, né? Mas também a gente pode voltar ao cemitério para ressignificar, né, para ressignificar os sentimentos que ficaram. Então tem muitas coisas que a gente pode partilhar aqui ao redor dessa simples, vamos dizer assim, entre aspas, coloco isso, o ida ao cemitério, né? A graça de Deus é muito maior. A graça de Deus é muito maior, tenha certeza disso. Vamos fazer um intervalo, Ju, e a gente volta e temos mais partilhas, tem a missão Vida Eterna que a gente quer partilhar contigo, então segura aí, né, permanece conosco que a gente já retorna. Estamos de volta, esse é o programa Hora da Esperança, né, que vai ao ar todas as quartas-feiras. Seja muito bem-vindo se você chegou agora. Estamos partilhando sobre a pergunta: por que ir ao cemitério no dia de finados? Fomos fazendo aqui partilhas, né, sobre o sentido do dia de finados, né, o dia dos fiéis defuntos, o dia de rezar pelos falecidos, e partilhando também um pouco da nossa história com o cemitério. Eu e a Ju temos a história parecida, né? Mas se você tem histórias diferentes da nossa, experiências diferentes da nossa, partilhe aí conosco. Vou ler aqui a partilha do nosso irmão de comunidade, Guilherme Teixeira, recém-casado, né? Olha só. E ele, né, como
um bom contador de história, né, trouxe aqui a sua experiência de uma maneira muito bonita. Diz ele assim: pelo menos uma vez por ano eu ia com minha mãe ao município de Caraá para a manutenção do túmulo dos meus avós. O cemitério fica no morro e o túmulo bem no alto. A vista é incrível, achava um lugar de paz, um cemitériozinho de cidade rural, o céu bem azul, o vento tranquilo, o cantar dos pássaros. Gostava muito em minha juventude de ficar lá, ao lado do túmulo, lendo e refletindo. Hoje, a ida ao cemitério tem outro sentido para mim, mas este primeiro contato, essa história, essa memória afetiva é essencial para este novo sentido, para crer na esperança, na vida eterna. Muito, muito obrigada, Teixeira, pela tua partilha, né? Essa beleza que foi a tua experiência e que hoje tem um novo sentido e acho que é parecido com a nossa, né? Eu e a Ju íamos muito ao cemitério quando éramos criança, lá em Cachoeira, cidade dos nossos avós também. Para ir para a casa dos nossos avós, o caminho passa pelo cemitério, então nunca tivemos problema com isso, né? Muito tranquilo, o cemitério fazia parte, né? Nossos avós não moravam tão perto assim, né? Não era mesmo bairro, mas a passagem era, né, pela rua do cemitério e aquilo era muito natural. E hoje, assim como o Teixeira partilha aqui sobre esse novo sentido, para nós também tem esse novo sentido, né, de crer na esperança, de fazer memória que é sim dos nossos avós, das pessoas falecidas da nossa família, mas é mais do que isso, né? É olhar para a comunhão da igreja, comunhão dos santos pecadores, comunhão com os fiéis defuntos, né? Trazê-los para próximo, pensar nessa obra de misericórdia que é, né, sepultar os defuntos, zelar, cuidar, rezar por eles, né? Então ganha um novo sentido. E é nesse sentido de esperança, né, de crer na ressurreição dos mortos, né, de crer, de esperar, ter esperança, né, na vida eterna, é que a comunidade nos Passos do Mestre já há alguns anos, né, realiza a missão que nós chamamos, né, de missão vida eterna, que é ir ao cemitério, celebrar, anunciar a vida, né, anunciar a vida eterna. Sim, nós sofremos pela perda, né, das pessoas que faleceram, pelo rompimento, né, desse vínculo, né, humano, mas, né, cremos que um dia todos nós nos reencontraremos na vida eterna. Então, aí achei que tu ia falar. Então, essa missão, ela tem grande significado para nós, né? Que é ir ao cemitério com outro sentido, né? Que é de celebrar a vida, de anunciar a vida eterna, a esperança na vida eterna. O que acontece exatamente, então, né? Nessa missão vida eterna? No dia 2 de novembro, no próprio dia de finados, nós vamos ao cemitério São Miguel e Almas, né? A Irmandade São Miguel e Almas, grande parceiro aqui da Rádio Aliança, da Arquidiocese de Porto Alegre, né? A Irmandade, né, acompanha a muitas missões, encontros, retiros, enfim, ajuda, né, materialmente a muitas organizações aí, né, eventos na nossa Arquidiocese. Em parceria com o cemitério São Miguel e Almas, a gente no dia 2 de novembro organiza então essa missão Vida Eterna lá, que é o que? Consiste no quê? Em passar o dia no cemitério rezando com as pessoas que vão até lá para cuidar dos túmulos, né? Às vezes as pessoas não sabem o que fazer e a gente, né, presta esse serviço, essa ajuda, esse apoio para rezar com as pessoas. A gente canta lá, né? Tem o serviço de música que fica à disposição, né? Cantando e trazendo a esperança através da música, né? Levar a esperança, consolar as pessoas através da música. Tem um serviço de escuta também, né? Para as pessoas que estão, porque quando o fato de ir ao cemitério pode mexer nos nossos lutos.
E ali, então, estão algumas pessoas, né, que podem escutar, né, que também prestam esse serviço de escutar aqueles que estão enlutados, aqueles que estão abatidos, que é normal, o luto faz parte, né, toda perda, né, exige um luto, né, afinal de contas a gente sente, né, pelas perdas que tem. Então a Missão Vida Eterna são algumas iniciativas que vão acontecendo no cemitério São Miguel e Almas, né? E é um dia muito bonito, né, Josi? Assim, uma missão que de verdade toca o coração de quem é missionário, de quem participa, de quem abre as portas do coração para viver um dia de finados diferente. E essa missão, então, ela é da comunidade nos Passos do Mestre, mas aberta para quem quiser participar, para quem quiser fazer esta experiência. Então, o convite fica para você que está aí na escuta e que, de repente, ficou com uma pulguinha atrás da orelha e ficou com essa curiosidade de poder participar. Você é bem-vindo nesta missão. É uma missão assim que nós vamos ao encontro das pessoas na intenção de levar a consolação, mas pode ter certeza que no final do dia é a gente que é consolado, né? Porque a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas diferentes e escutá-las nas suas dores, na sua saudade, né? Porque como a Josi falou, é um dia que mexe com a gente, é um dia que faz, né, a saudade vir mais forte, porque afinal de contas, quando a gente vai ao cemitério, é porque nós amamos alguém, né? É porque nós vamos lembrar, prestar, né, uma homenagem para alguém que fez parte da nossa vida, para alguém que nós amamos, né, e foi importante na nossa história. Então, isso tudo toca o nosso coração de uma forma, assim, muito intensa nesse dia. Então, todas as pessoas que querem poder viver isto são bem-vindas, né? E a gente precisa de missionário, porque olha o tamanho do cemitério, né? E é um dia que o cemitério São Miguel e Almas tem, né? Todos os cemitérios, na verdade, né? Mas como a missão acontece no São Miguel, muitas pessoas passam por lá durante o dia, né? De manhã, de tarde, participam da missa. A gente escutou, né? Agora o convite do Padre Cauê, participa da missa também. Então é um dia que tem, assim, uma procura muito grande, né? Muitas pessoas passam por ali. E então a gente está ali anunciando aquilo que nós cremos, né? Anunciando a vida eterna sem necessariamente ficar doutrinando ninguém, né? Porque essa não é a ideia. Mas estar ali, ser presença, né? E poder rezar junto com as pessoas. Então tem várias formas de anunciar a esperança na vida eterna, né? É cantando, a música fala por si só, né? É através da música, é através do canto, é através da escuta, né? Que escutar, simplesmente escutar, é através da oração, rezar com quem estiver lá. Então tem diversas formas de fazer parte da missão Vida Eterna. Então, se você sente isso no coração, ficou tocado com essa partilha, vá até o cemitério São Miguel e Almas, nos encontre lá. Ah, Josi, mas eu não quero fazer parte da missão, só quero ir lá. Vai lá, né? Não tem problema. Não tem problema, vai lá, converse com a gente, se aproxima, né? Tem um deck, será que é assim que a gente pode chamar? É próximo ao velário, né? Então, assim, quem conhece ou não conhece, não tem problema. Só perguntar ali na entrada onde é que é o velário, né? Vai ver que ali, bem próximo do velário, é aonde a gente coloca ali o banner da missão, né? E aonde estão os irmãos ali, aonde tem a música também. E nós usamos crachá também, isso, tu consegue identificar quem é a comunidade nos Passos do Mestre, no cemitério. Então,
você vai ser muito bem-vindo. Pode chegar lá no cemitério e dizer, eu escutei o programa Hora da Esperança, né? Vim aqui conhecer a missão, conhecer a comunidade nos Passos do Mestre. Pode, né? Chega assim mesmo que a gente vai saber te acolher, porque o importante é estarmos em comunhão, né? Às vezes a gente acha que não pode fazer nada, mas o fato de estar em comunhão, isso tem força, né? Eu vim aqui, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei nada, mas eu acredito nessa missão. Isso é tudo. Às vezes a gente acha que precisa saber alguma coisa, não precisa saber nada. Não precisa, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Mas o que eu vou dizer pra pessoa? Não diga nada, né? Não tem problema. E assim, pode buscar também maiores informações na página, né? Do Facebook da comunidade. Então ali tem um card, né? Como é que fala? É assim, com algumas informações, né, da missão. A missão inicia às 9 horas da manhã e a gente fica, então, durante o dia, encerra com a missa das 15h30, né, lá no cemitério. Mas não tem problema se não consegue participar o dia todo, né? Se consegue só ir de manhã ou só ir na parte da tarde, não tem problema, né? Então, às 9 horas a gente se reúne próximo da capela do São Miguel e depois, à tarde, às 15h30, temos, então, a missa e após a missa, a bênção, a procissão e bênção dos túmulos que a equipe, né, de celebração, junto, né, com o padre, a gente faz, né, no cemitério, né, nos corredores. Então pode ir, assim, em vários momentos, né? Dá para ir na parte da manhã, dá para ir na parte da tarde, tem o horário específico da missa, após a missa tem procissão, tem a missa, né, no cemitério da Santa Casa, isso, em frente. Na parte da manhã, com o bispo. Então, tem possibilidade de a gente estar em comunhão nesse dia de finados e de fato fazer memória, né, dos falecidos, rezar, né, é dia de indulgência, né, então estejamos em comunhão. Aqui eu vou ler a partilha do Padre Gé, né, que a gente falou antes, que estava ilhado lá na Zona Sul. Eu ia brincar, agora já que pensei, vou falar, né? Que as pessoas dizem, Zona Sul é tudo de bom, mas também tem isso, ó. Sim, também alaga. Também alaga. É tudo de bom, mas não é perfeito, vamos dizer assim. O Padre já diz assim, em Cristo brilhou a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Prefácio Defuntos. Então, um trechinho aí também para consolar o nosso coração, né? A promessa da imortalidade consola. Essa é a maior consolação, né? Que a vida eterna, ela existe, de fato existe. A partilha aqui do Rogério Machado. Olá, boa noite. Nunca gostei de cemitério. Também que prefiro ser cremado. Vocês já viram como é feita a exumação, sem contar com os vândalos? Um abraço e bom programa. Um abraço para ti, Rogério. A cremação, ela é permitida pela Igreja Católica, né? Desde que a gente não deixe de crer na ressurreição dos mortos, né? Essa é a grande questão. Pode ser cremado, não tem problema, né? Mas desde que não fira a nossa fé, né? Não vou ser cremado, não posso querer ser cremado porque acho que o corpo não vale nada, acho que, né, tudo acaba aqui. Não, as coisas não acaba aqui, né? A ressurreição existe, a ressurreição dos mortos, essa é a nossa fé. Então não há problema nenhum em querer ser cremado, desde que não fira a nossa fé, a doutrina. Aqui, de novo, Teixeira, né, partilhar mais um pouquinho. A primeira vez que participei da Missão Vida Eterna, me senti muito desconfortável ao ter que ir ao cemitério para falar com as pessoas. Porque acho que ir ao cemitério é um passo, né? Mas o falar com as pessoas é mais problemático. Mas com as orientações, com o decorrer dos encontros, com aqueles que estavam lá rezando por seus entes queridos em oração para que Deus conduzisse o momento, entendi que não precisava falar.
A singela presença já consola, e mais do que ir para consolar o próximo, nós nos sentimos consolados. Ser escuta para o irmão enlutado é levar a verdadeira esperança. Muito obrigado, Teixeira, por ter partilhado aqui conosco, né? Se dedicado um pouquinho para partilhar, porque era justamente isso que a gente falava, né? Às vezes a gente fica ali bloqueado porque precisa falar, né? E é um momento difícil, né? Vou falar o quê, né? Mas não tem que falar nada. A presença é consolação já. A presença é consolação. Então, não é necessário. E para aqueles, né, que, enfim, não tinham ideia da missão Vida Eterna, né? Como é que vou chegar fazendo missão? Né? Talvez esteja pensando isso. Mas a missão é estar presente ali, estar junto conosco. Isso já é ser missionário, né? Estar em comunhão já é ser missionário. Então, quem tem disponibilidade, quem está em Porto Alegre ou próximo a Porto Alegre aqui, né, no dia 2 de novembro, fica esse convite de ir até o cemitério São Miguel e Almas, lá no Oscar Pereira, cemitério São Miguel e Almas. A comunidade nos Passos do Mestre, então, realiza e vai realizar a missão Vida Eterna. Começamos então de novo o horário. 9 horas. 9 horas, a gente inicia, se encontra lá às 9 horas e se estende, né, até após a missa. A missa é às 15h30, né, às 13h30 da tarde. Passaremos o dia todo lá. Você pode chegar a hora que conseguir, não tem esse início, não tem horário específico, né? Você pode chegar lá o momento que conseguir. Nós estaremos identificados com o crachazinho, então você vai conseguir nos achar, né? Vai ser fácil de nos achar e é só dizer, né? Escutei o programa Hora da Esperança, vim aqui conhecer a missão. Ninguém vai te botar a falar nada, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo. E é uma oportunidade, né, da gente sair de nós mesmos, né, sair da nossa individualidade muitas vezes, né, e se colocar a serviço, se colocar em missão e rezar pelos falecidos, por pessoas, por almas que nós não conhecemos, enfim, mas que precisam da nossa oração, precisam da oração dos vivos, né? A gente, neste dia, pode, com a nossa oração, salvar, né? Uma alma. Então, essa é a comunhão dos santos, né? Nós crermos que a nossa oração chega, né? E pode alcançar almas, né? Almas podem ser salvas. E quando a gente faz tudo isso, sai de si, né? Para o bem de outro, para o bem de um falecido, para o bem de uma pessoa, né, que já faleceu, para que ela alcance o céu. É aí que está a verdadeira caridade. Aí que está a verdadeira caridade. Tenha certeza que Deus também vê, né, o teu sacrifício. De ir ao cemitério, né, de fazer jejum, de fazer penitência, de estar em comunhão, de rezar, enfim, tudo isso Deus vê, né, e tenha certeza, né, que a misericórdia de Deus é infinita, né. Então, quero agradecer as partilhas, né, um abraço para a Sônia que mandou um abraço lá no início do programa, abraço meninas. Sônia, um grande beijo para ti, obrigada pela companhia aqui na live, né? O Jorge Luiz também, né? Nos desejando a paz esteja contigo, com a tua família, Jorge. E os outros aqui que a gente foi citando, né? O Rogério Teixeira, enfim, algumas. Hoje a gente tá com o nosso computador aqui limitado e estamos acompanhando pelo celular, então talvez alguém fique de fora aí, né? Mas tenha certeza que Deus vê tudo, né? E vê a tua partilha, vê a tua intenção e acompanha, né, as inquietações do teu coração também. Nós vamos nos despedindo, né? O programa vai chegando ao fim. A gente agradece, né, a companhia, a partilha. Dia 2 de novembro, então, tem possibilidade.
tem possibilidade de tu nos encontrar no cemitério São Miguel e Almas. E temos aqui, nesses minutos finais, podemos ainda falar um pouquinho, né? A gente tem falado aqui do Fórum Família e Educação. Ainda vamos falar mais sobre esse grande evento. Reserva aí a data, dia 23 de novembro, um sábado, no Instituto São Francisco, em Cachoeirinha. Quer discutir mais sobre família? Discutir no sentido de escutar e partilhar, né? De brigar. De diálogo. De diálogo. Discutir no sentido de dialogar sobre família e educação. Eis o momento, né? Esse Fórum Família e Educação que vai acontecer no dia 23 de novembro. Não dá para perder. Guarda porque, essa olha, data, a gente está preparando também esse fórum com muito carinho, sabe? Tem coisas muito legais que vão ser partilhadas aí. A gente ainda vai conversar mais contigo aqui no programa Hora da Esperança também. É isso aí, então. É isto. Um grande abraço, uma boa noite. Deus abençoe.